depois veio o grito, o soco na mão, ela achando que era culpa, que exagerou na briga. Mas a culpa era do Jurandir, que chamava isso de vida. Quem vê de fora acha fama, acha glória, mas ninguém posta hematoma na história. Caiu no quarto, se escondeu na cozinha, até achar um canal que dizia: fala, Dani Delanos, conta das Alices, mostra pro Brasil que não é mimimi, que tem Romeu de verdade pra somar na vida, e Jurandir que não vai mais mandar ali. Ei, fala, Dani. Bom dia, bom dia, bom dia, como vocês estão, meus amores? Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia, muito frio. Gente, sério. Eu sei que o Brasil tá muito calor, mas aqui tá muito frio. Tipo assim, gente, menos 10, menos 12, menos 15, tá ficando normal pra gente já. Mas não é pra falar do tempo que eu estou aqui, e sim de vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos bem. E hoje temos mais uma história aqui no canal. Então, se vocês gostam das nossas histórias, já deixe seu joinha, já deixe seu comentário, já deixe seu emoji. Vocês já sabem, né? Compartilhem esse vídeo. Quer mandar sua história, e-mail tá passando aí na telinha. E bora comigo para a história de hoje. Olá, Dani. Nasci na simplicidade da roça, onde a vida ensinava cedo o valor do trabalho e do silêncio. Eu, ainda menina, cheguei à cidade com meus pais e meus irmãos, trazendo na mala poucas roupas e no coração muitos sonhos. Eu era a segunda de 4 filhos e desde pequena eu aprendi que eu precisava ser forte, mesmo sendo tímida, magra e assustada diante de um mundo tão diferente daquele que eu conhecia. Meus pais eram severos, rígidos nos costumes e na educação. Amor não se dizia com palavras, mas com disciplina. Eu cresci aprendendo a obedecer, a respeitar e a engolir emoções. Talvez por isso, desde cedo, eu me tornei uma menina calada, observadora e que fiquei até gaga, porque eu era assim também, sabia? E guardava tudo dentro do meu peito. Aos 13 anos comecei a trabalhar. Enquanto outras meninas brincavam, eu já conhecia o peso da responsabilidade. Eu ajudava em casa, eu enfrentava o ônibus lotado, patrões exigentes e a saudade da infância que tinha ficado para trás. Mas eu nunca reclamei. Tinha em mim uma determinação silenciosa, uma vontade de vencer. Eu tinha vontade de ser alguém e de construir um futuro melhor. Eu não sabia ainda, mas aquela menina simples de olhar tímido e mãos calejadas estava apenas começando uma longa jornada. Uma estrada que passaria pelo amor, pela dor, pela culpa, pelo perdão e finalmente pela paz. E foi nesse cenário de inocência e sonhos que eu conheci pela primeira vez o sentimento que mudaria para sempre o meu coração, o amor. Eu tinha apenas 13 anos quando conheci o primeiro amor da minha vida. Ainda era muito jovem, carregava no rosto a timidez de quem foi criada com regras rígidas e no coração a curiosidade inocente de quem começava a descobrir os próprios sentimentos. Ele era alguns anos mais velho, de origem oriental, reservado, sério, mas com um olhar que me transmitia segurança. Para mim, que vinha de uma educação dura e pouco afetuosa, aquela atenção silenciosa significava muito. Eu me sentia vista, protegida e escolhida, e isso, para uma menina simples como eu, era quase tudo. No começo, tudo era delicado. Conversas tímidas, mãos que se tocavam de leve, coração acelerado por gestos pequenos. Eu me sentia especial quando ele me olhava, quando me esperava na saída do trabalho, quando me oferecia seu tempo. Meu mundo, até então feito de tantas obrigações e silêncio, começava a ganhar cor. Eu me apaixonei com a intensidade da própria juventude. Eu amava com a pureza, com entrega, com aquela certeza ingênua de que o amor verdadeiro era para sempre. Eu sonhei em formar uma família, em ser uma esposa, em ter uma vida tranquila, diferente da dureza que eu tinha conhecido na minha infância. Mas junto com o amor vieram também os primeiros conflitos. O ciúme dele era constante. O medo de me perder o tornava desconfiado.
Eu, por outro lado, me sentia bonita, desejada, cortejada por outros olhares. E mesmo sendo fiel, havia dentro de mim uma necessidade de atenção que eu não compreendia direito. Foi ali, ainda tão jovem, que comecei a aprender que amar não é apenas sentir, mas também lidar com inseguranças, limites e escolhas. E que o coração, quando começa a bater por alguém, nunca mais volta a ser completamente o mesmo. Aquele foi o início de uma longa caminhada, onde o amor e a fragilidade e a busca por acolhimento se entrelaçariam muitas vezes na minha história. Eu gostei da história dela, que ela fala umas coisas muito certas. Olha só, a vida não espera a gente amadurecer por dentro, ela simplesmente acontece. E comigo foi assim. Eu, ainda jovem, engravidei. O susto veio junto com o medo, com a insegurança e, ao mesmo tempo, um sentimento novo de responsabilidade. Me casei cedo, quase sem entender direito o tamanho do passo que eu estava dando. Eu tornei-me esposa e logo mãe. Nos braços, meu primeiro filho, depois uma filha. Um casal que passou a ser o centro da minha vida. Tudo em mim mudou. Os sonhos de menina deram lugar a preocupações da mulher. Casa, contas, comida, escola, saúde, futuro. O amor pelos meus filhos era imenso, instintivo, mais forte do que qualquer cansaço. Meu marido trabalhava muito, ele era um homem sério, calado, responsável. Ele demonstrava amor mais por atitudes do que por palavras. Eu, criada sem muitos carinhos, aceitava aquele jeito como normal. Mas no fundo eu sentia falta de um diálogo, de atenção, de ser olhada não apenas como mãe e dona de casa, mas eu queria que meu marido me visse como mulher. Com o passar dos anos, a rotina foi nos engolindo. As conversas foram diminuindo. Os gestos de carinho se tornaram raros. Vivíamos sobre o mesmo teto, dividindo responsabilidades, mas cada um carregava suas próprias solidões. Eu me dedicava aos filhos, ao trabalho, à casa, tentava ser forte o tempo todo. Por fora parecia tudo certo, mas por dentro algo começava a se calar. Eu não sabia ainda, mas aquele silêncio emocional, aquela carência escondida atrás de uma vida aparentemente estável, seria o terreno onde mais tarde brotariam sentimentos confusos, escolhas erradas e dores muito profundas. Havia dias em que eu me sentia invisível. Eu estava ali cumprindo meu papel de esposa e mãe, mas eu sentia que ninguém realmente me enxergava. Meu marido, sempre tão ocupado, tão fechado em si, já não percebia meus olhares, meus suspiros, minha necessidade de ser ouvida. Não era falta de amor, era falta de presença. Faltava conversa, faltava troca, faltava aquele cuidado simples que a gente quer para se sentir importante para o outro. Eu guardava tudo em silêncio, como aprendi desde menina. Eu não sabia pedir, eu não sabia reclamar, eu não sabia dizer que eu estava carente. Foi nesse vazio, nessa solidão a dois, que meu coração começou a se fragilizar. E nesse ponto da história surgiu alguém que eu jamais imaginei que entraria na minha vida. Foi em meio a esse silêncio interior que apareceu alguém que, sem planejar, tocou exatamente onde eu estava mais frágil. Ele começou a frequentar o comércio onde eu trabalhava. No início era um cliente educado, fala mansa, sempre bem apresentado. Com o tempo as visitas ficaram mais frequentes, as conversas mais longas e os olhares mais atentos. Ele me ouvia, perguntava como eu estava, se interessava pelo meu dia, pelas minhas preocupações. Coisas simples que para mim tinham um peso enorme. Eu, acostumada a guardar tudo para mim, finalmente sentia que alguém se importava com o que eu sentia. Também era um homem casado com filhos, assim como eu. Talvez por isso a identificação tenha sido tão fácil. Falávamos das responsabilidades, do cansaço, das frustrações que a vida tinha trago com o tempo. Havia respeito, havia cuidado, mas aos poucos surgiu algo mais difícil de nomear. Uma proximidade que ultrapassava a amizade. Meu coração começou a se dividir. De um lado, meus valores, minha família, tudo que eu tinha construído. Do outro, aquela sensação de ser compreendida, acolhida, vista como uma mulher, não apenas como uma mãe ou esposa. Eu não buscava uma aventura, eu buscava afeto.
Eu buscava sentir que eu era importante para alguém. Quando eu percebi, já estava emocionalmente envolvida. Eu lutava comigo mesmo. Eu tentava colocar limites. Eu lembrava do meu marido, dos meus filhos, da minha história, mas a carência tem uma força silenciosa. Ela vai abrindo pequenas brechas até que um dia a gente se vê atravessando uma linha que a gente jurava que nunca ia cruzar. Até que um dia aconteceu. Ele me levou para um lugar simples, discreto, longe dos olhares conhecidos. Eu nervosa, o coração batendo forte, sentindo que eu estava cruzando uma linha que nunca eu imaginei atravessar. Não era apenas a presença dele que me deixava assim, mas tudo o que aquilo representava. A quebra de valores, o medo de ser descoberto, a culpa misturada com uma intensa carência. Ele foi cuidadoso, falou baixo, disse que também se sentia sozinho dentro do próprio casamento, que há muito tempo não se sentia realmente compreendido. Suas palavras eram gentis, carinhosas, cheias de atenção. Isso tocava profundamente meu coração. Eu, acostumada a engolir silêncio em casa, pois os orientais, por natureza, não têm esse tipo de comportamento, ser carinhoso e afetivo. Naquele primeiro encontro, mais do que qualquer contato físico, houve um encontro de almas carentes. Conversamos, trocamos olhares, e eu percebi que eu já estava envolvida. Ao voltar para casa, me senti confusa. Uma parte de mim me sentia viva outra vez. A outra tomada por um peso enorme no peito, sabendo que eu estava entrando num caminho sem volta. Depois desse primeiro encontro, meu coração explodia de vontade de reencontrá-lo. Eu estava completamente apaixonada por ele. E aconteceu na semana seguinte. Os primeiros abraços mais acalorados, os beijos apaixonados que eu nunca tinha recebido aconteceram. Eu me tremia toda. E olha, nem foi tão bom assim como imaginava, pois meus nervos estavam à flor da pele. Mas ele, calmante, foi me conduzindo. Ele fazia carinho, proferia palavras de amor, suas mãos foram me afagando, acariciando meus cabelos, meu rosto, desceu até meus seios, me acariciava e aos poucos eu fui relaxando. E tudo fluiu. Me entreguei de corpo e alma. E ele me colocava em posições que eu jamais tinha experimentado. E eu fui sentindo prazer, arrepio. E entrei em êxtase. Foi muito bom. Coisas que eu nunca tinha sentido nem mesmo ao longo do meu casamento. Eu aprendi coisas boas com ele que jamais vou esquecer. A partir desse dia eu ficava ansiosa para a chegada da minha folga e ficar novamente com ele. Meu coração era carente, então eu não escutava mais a razão. Por isso aconteceram por várias outras vezes. Era um amor ardente, cada vez mais envolvente, entrelaçado de adrenalina, cheio de emoção, desejando sentir de novo o que me faltava em casa. O envolvimento continuou por um tempo, sempre envolto em cuidado, em sigilo, em uma mistura de afeto e conflito. Eu me sentia dividida entre o que eu sentia e o que eu sabia ser certo. Havia momentos de alegria quando eu me entregava totalmente a ele, mas também noites em claro, rezas silenciosas, pedidos de perdão a Deus e a mim mesma. Nada daquilo me trazia paz, pelo contrário. Quanto mais eu tentava preencher o vazio, mais percebia o tamanho do risco que eu estava correndo. Eu pensava nos meus filhos, no meu marido, na história que a gente construiu com tanto esforço. Pensava que tudo poderia estar perdido. E foi essa consciência, esse amor maior pela família que começou a falar mais alto. Compreendi que aquele envolvimento não era solução, era fuga. E que se eu continuasse, a dor seria muito maior, porém para todo mundo. Foi então que eu precisei fazer uma escolha, encarar meus erros, enfrentar as consequências e decidir o que realmente importava. E esse rumo mudaria a minha vida. Essa decisão, mudaria o rumo da minha vida. Chegou um dia que eu não consegui mais carregar aquele peso sozinha. A culpa já não me deixava dormir, eu tinha medo de ser descoberta e o coração vivia aflito. Eu sabia que eu precisava ser honesta, mesmo que isso significasse perder tudo. Quando a verdade veio à tona, o chão parece que se abriu aos meus pés. Houve lágrimas, silêncio, dor, decepção. Ver o sofrimento do meu marido acho que foi a parte mais difícil. Eu me senti pequena, envergonhada, arrependida, como eu nunca havia me sentido na vida.
Pedi perdão não apenas com palavras, mas com a minha alma. Meu marido estava ferido, magoado, confuso. A confiança havia sido abalada. Nada mais seria como antes. Mas apesar de toda a dor, ainda havia amor. O amor construído em anos de luta, filhos criados, sonhos compartilhados, e foi esse amor que pouco a pouco abriu espaço para o perdão. Não foi imediato, não foi fácil, teve desconfiança, houve distância, houve conversas, mas também houve humildade, vontade de recomeçar e a decisão de ambos de lutar pela família. Aquele perdão foi um marco na minha vida. Ele me ensinou o valor da segunda chance e a profundidade de um amor que escolhe ficar mesmo machucado. Foi nesse período de reconstrução que surgiu a oportunidade de ir para o Japão. A decisão não foi apenas financeira, mas também uma forma de recomeçar e se afastar das lembranças dolorosas, de tentar curar feridas longe do lugar onde tudo tinha acontecido. Deixar os filhos foi a maior dor que eu já senti. Entregá-los ao cuidado da avó, beijar seu rosto ainda pequeno e seguir para outro país com o coração partido foi um sacrifício que só uma mãe entende. Cada passo no aeroporto parecia arrancar um pedaço de mim. No Japão a vida era dura, trabalho pesado, longas jornadas, língua estranha, cultura diferente. Mas tinha um propósito, construir um futuro melhor para os nossos filhos. E reconstruir nosso casamento. Entre fábricas, frio, saudade e cansaço, fomos aprendendo a caminhar lado a lado. Foram 3 anos de ausência, de chamadas rápidas, cartas, fotos guardadas. 3 anos que a saudade apertou o peito todos os dias. À noite, muitas vezes eu chorava, pedindo a Deus força para continuar. O trabalho era exaustivo, mas cada centavo economizado tinha um nome, o nome dos nossos filhos. Era por eles que eu acordava cedo, que eu suportava o frio, que eu enfrentava a solidão. E nesse processo, eu e meu marido fomos nos reaproximando. A dor compartilhada nos uniu. A distância, paradoxalmente, nos ensinou a valorizar a presença. Quando voltamos ao Brasil, nada era como antes. Os filhos estavam maiores, a casa parecia diferente e nós também estávamos diferentes. Mas o amor, agora mais maduro, mais consciente, nos ajudou a reconstruir tudo, passo a passo. Reaprendi a ser mãe no dia a dia, a ocupar novamente meu lugar, a ouvir, orientar, cuidar. Reaprendi a ser esposa, agora com mais diálogo e mais respeito. Hoje estamos aposentados, economias guardadas, filhos criados, vivemos uma fase de tranquilidade. Meu marido continua teimoso do jeito dele, mas é um homem bom, trabalhador, que sempre lutou pela família. Eu amo com amor sereno, feito de história, de perdão e de companheirismo. Aprendi que o amor não é perfeito, mas é construído. Todos erram, mas nem todos têm coragem de perdoar e recomeçar. É que a maior riqueza não está no dinheiro, mas na paz de olhar para quem está ao seu lado e saber que, apesar de tudo, a gente escolheu permanecer. Quando eu olho para trás, eu vejo aquela menina da roça, apaixonada, mulher ferida, mãe saudosa, esposa perdoada e perdoante, e eu vejo uma vida inteira de aprendizados. Não foi uma história de conto de fadas, foi uma história real. Teve falhas, dores, escolhas difíceis e muita superação. Mas acima de tudo, uma história de amor. Um amor que caiu, que chorou, que se arrependeu, que perdoou, mas que mesmo assim permaneceu. Hoje, em silêncio, dentro do meu coração, eu sei que apesar de tudo, tudo valeu a pena. Ai, Alice, me arrepiei, hein? Quanta verdade você falou nesse meio. Você falou uma coisa aqui que eu sempre falo pra vocês, né? Que eu nunca voltei pra nenhum ex, porque eu nunca perdoei. E talvez isso que me falte, né? Como você disse aqui, dar uma segunda chance, né? Todos erram, mas nem todos têm a coragem de perdoar e recomeçar. Eu acho que perdoar e recomeçar é algo muito difícil, gente. Muito difícil, que talvez eu nem tenha chegado ainda nesse patamar, sabe? Você perdoar de coração, recomeçar ao lado daquela pessoa, deixar para trás ali coisas que aconteceram. Só que isso eu também acho assim, isso tem que ser usado quando os dois querem recomeçar, né? Porque
nem sempre, gente, quando a gente erra, pelo menos eu acho isso, sabe? Nem sempre quando a gente erra é só nossa culpa. Tem caminhos, às vezes, que nos levam a tomar umas atitudes que talvez a gente não quisesse tomar. Eu não tô aqui explicando que, nossa, a Alice traiu o marido porque ele... Não, mas eu acho que tem vezes, tem coisas que levam a gente a tomar atitudes que a gente não queria tomar, talvez por uma falta de diálogo no casamento, né? De falar, olha, não tá legal. Ou então, a gente fala, mas a pessoa finge que não entende, ou finge que não, sei lá, que não aceita, né? Finge que tá tudo bem, que a gente que tá querendo demais. E, sabe, muitas vezes a gente tem que realmente olhar e ver, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô agindo certo, né? Com meu marido, sei lá, com meu esposo, com meu namorado? Será que é isso? Que tá certo isso? Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero falar. É porque eu tinha muita dificuldade antes de colocar meus sentimentos pra fora. Então eu tenho, vamos supor, eu tenho relacionamentos que eu tenho certeza que terminou por eu não conseguir falar, sabe? Eu não consegui dizer o que tava ali realmente me incomodando. Então eu preferia terminar, ao invés de falar e tentar mudar. Porque eu sempre achava assim que recomeçar, dá um trabalho, já não tá dando certo, pra que eu vou recomeçar? Mas eu acho isso importante, o que ela falou aqui agora, sabe? Você dá uma segunda chance, gente, tem casos e casos, tá? Já falei pra vocês, casos de violência, casos, essas coisas, eu não dou, nem existe segunda chance. Tô falando num caso igual aqui, de falta de diálogo no casamento dela. Então eu acho que sim, é bom você conversar, você, né, você tentar reestruturar aquilo que você acha que já tá fadado ao fracasso, né? Mas digo mais uma vez, acredito que os dois também têm que querer, sabe? Mas talvez eu não tenha me dado essa chance algumas vezes na minha vida de querer recomeçar, ou tentar recomeçar, ou sei lá, olhar. Sei lá, eu também sou humana, gente, também erro, também errei muito. E eu tenho certeza, igual eu falei pra vocês, que talvez muitas coisas aconteceram na minha vida por eu não saber falar, não saber antes me expressar, não saber colocar pra fora os sentimentos que eu realmente tinha. Eu tinha muita dificuldade antes de colocar pra fora as coisas que eu sentia, né? Então, eu também devo ter errado muito aí nesse ponto. Mas eu gostei muito, assim, dessa história que ela mandou. Foi uma história, mas assim... Sabe aquela história que não é bem uma história? Foi uma história, mas ela meio que ensinando pra gente aqui, né? O valor de você recomeçar, o valor de você também, né? Ser perdoado, o valor de você perdoar. Eu acho que tem tantas coisas nessa história aqui, mas deixa aí nos comentários pra mim, porque sério, eu fiquei pensativa nessa história, né? Fiquei pensativa. Nem sei o que falar pra vocês, mas essa história mexeu comigo. Mexeu comigo, sabe? Eu imagino o quanto ela deve ter se sentido sozinha. E eu já me senti assim, sozinha também, né? Com os meus pensamentos, sozinha. Eu sei como é difícil quando ela falou que foi embora, deixou os filhos. Então, assim, acho que muita coisa também ali bateu comigo. Mas eu gostei das palavras dela. Vocês gostaram? Deixa aí nos comentários pra mim. Um beijo, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau.